Olá, eu recebi uma mensagem me pedindo para comentar sobre a relação de pais e filhos, porque há muitos conflitos nessas dinâmicas e a pessoa dizia que muitos filhos abrem mão de ser quem querem para agradar os pais. É claro que falar dessa dinâmica é sempre delicado porque a gente tem muito moralismo e muita coisa já concretizada, já naturalizada na cabeça das pessoas sobre a relação familiar. Mas é importante abrir esse espaço para reflexão, né? Uma das coisas importantes para a gente começar a pensar é o que Lacan chamou de estádio do espelho, que não tem a ver com o espelho em si, né, com o objeto espelho, mas com essa relação em que cada um, cada bebê, se identifica com aquilo que é visto no olhar do outro. Ou seja, cada um de nós, para se tornar quem somos, eu no caso, para me tornar o Bruno, eu abri mão de alguma coisa que eu era antes. Eu abri mão daquela coisinha e comecei a absorver uma identidade que me foi passada por essa relação com o outro. Pai, mãe, avó, né? E isso foi formando quem eu era. Foi formando bases para quem eu era. Então todos nós começamos com uma perda. Não existe ninguém que escape a isso, porque ninguém teve a oportunidade de se autobatizar. Todos nós recebemos um nome dado por um outro. E a gente vai tentando se tornar isso que o outro diz que é. Por isso a gente vê numa criança que ela começa a perceber que em algum momento o nome, a palavra, é sobre ela. Por um período de meses ela não reconhece, ela não sabe que ela se chama João, Maria, ela tá ali. Em algum momento, ao ouvir, e você chama João, e aquele bebê te olha, ele começa a associar que João e ele são uma coisa só. Mas até ele chegar a esse ponto, tem etapas, como por exemplo, falar na terceira pessoa. É comum ver crianças falando o João quer água, o Bruno quer comida ou quer papá. E em algum momento vai chegar a mãe ou o pai e dizer, não é o Bruno, né? Não é o João, sou eu que quero água. E a criança vai dizer, você também? Não, não vai dizer. Mas a gente vai fazer uma reparação, um ajuste dizer, eu sou você. Ou você sou eu. Percebe a importância disso? Ao mesmo tempo em que você está dizendo que na comunicação é importante falar na primeira pessoa, eu quero água, quando isso vem de outro, há uma outra comunicação. Eu sou você. E essa é a mistura que está na base das relações familiares, de todos nós. Por isso é tão difícil se despreender. E ao mesmo tempo é tão fácil ter uma relação de amódio, amor e ódio com os pais. Porque ao mesmo tempo são figuras relevantes das quais a gente quer se envolver e agradar, a gente também não quer ficar submetido, porque isso envolve uma quantidade de renúncia do qual a gente está disposto a fazer. E aí a gente vai crescendo e vai desenvolvendo características próprias, mas sempre trazendo algo de uma herança do superego dos nossos pais, do imperativo de gozo dos nossos pais, os valores que eles possuem, o modo de viver, a crença, e não só a crença religiosa, mas se é mais pessimista, se é mais otimista, se é mais alto astral, se é mais baixo astral. Tudo isso vai sendo passado, e não só por comportamentos objetivos, né? Não é como segura uma caneca ou como segura um talher, não é se usa palavras rebuscadas ou se fala num linguajar mais popular, coloquial, mas é sobre essas censuras também.
Quantas pessoas foram criadas por pais que estavam mais preocupados com a imagem social do que com o valor do que estavam fazendo, ao mesmo tempo que não se dão conta disso? E qual o impacto que isso tem em nossas vidas quando a gente cresce? Pensar na relação com os pais é, em primeiro lugar, pensar na relação com o nosso superior, com a nossa censura, com a nossa culpa. E avaliar o quanto disso faz sentido para a gente hoje. Porque se ficarmos presos a essa moralidade de uma obediência cega, isso implica em algum nível de uma renúncia de algo de uma singularidade. Ninguém é totalmente individual, a gente é dividido, tem sempre algo do outro em nós, mas existe o nosso tempero. E cada um precisa romper com algum laço, romper com alguma amarra para poder colocar o seu tempero. Quantas pessoas que têm netos, né, acabam querendo se intrometer na relação daqueles filhos com os netos. Dizer que, olha, no meu tempo não era assim, já podia dar comida, já podia dar um doce, por que você não faz isso, por que não faz aquilo? Ah, bota, sei lá, algum tipo de simpatia. E claro que pode haver aí uma boa intenção, mas se não houver um reconhecimento de limites, há também um atropelar do outro, né? Há um incapacitar o outro. É aquela história de vou fazer tudo pelo outro a ponto dele ser incapaz. E isso é muito ruim, isso é muito perigoso. Então, se na infância são os pais que precisam colocar limites aos filhos, na adolescência e fase adulta são os filhos que precisam colocar limites aos pais. Se caso já não houver. E essa é uma relação importante para que a gente possa construir algo com alguma autenticidade. Que a gente possa sim errar, mas errar com erros nossos e não repetir os erros dos nossos pais. Porque pai e mãe não necessariamente devem ficar nesse lugar de sagrado, porque eles também são humanos. A gente também precisa incluir na dimensão da relação que são pessoas como nós e que acertam e erram como nós. E sendo dessa forma, a gente não precisa só aceitar. A gente pode questionar, a gente pode discordar e a gente pode respeitosamente fazer de um modo diferente. E o respeitoso aqui não significa pedir permissão ou ficar o tempo todo avaliando se agrada ou não agrada, mas é respeitar que a diferença existe. E como diz Jorge Forbes, o desafio do século XXI, em especial para as famílias, é que a gente consiga entender que para amar não precisa se compreender. Até o próximo vídeo. Tchau.